Salve, torcida rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um pouquinho de Globo Esporte. Vou estar trazendo também alguns comentários aqui também do Sport TV. Vamos estar falando aí sobre o Flamengo aí na Libertadores, os desfalques que o Flamengo tá, que é o caso do Gerson aí, que não vai poder estar jogando na Libertadores de amanhã. Vamos estar falando também sobre o Flamengo aí querendo contratar o Jorginho e o Andrés Pereira. Então vamos aí para mais um vídeo com vocês. E chegaram bem, hein? Amanhã o Flamengo estreia na Libertadores contra o Deportivo Táchira. O time embarcou hoje, mais cedo, para Venezuela. Fala pessoal, um abraço a todos. O Flamengo embarcou há pouco para a Venezuela, onde amanhã estreia na Libertadores contra o Deportivo Táchira. E tem desfalques de última hora. Gonçalo Plata e também o Wesley. O atacante equatoriano apresentou quadro de febre e também um desgaste muscular. E o lateral direito, que estava com a seleção brasileira na data FIFA, está com desgaste físico. Esses dois jogadores, além do Gerson, que não se recuperou das dores na coxa esquerda, não viajaram para a Venezuela. E seguem fora do time o Arrascaeta e o Danilo, que estão com lesões musculares na coxa direita. O Flamengo treinou hoje de manhã no Ninho do Urubu, antes dessa viagem, a última atividade antes da estreia na Libertadores. E o técnico Felipe Luiz vai contar com o Léo Pereira. O Léo Pereira que sofreu uma pancada no joelho no empate contra o Internacional, sábado no Maracanã, na estreia no Brasileirão. E o primeiro jogo desta edição da Libertadores está cercado de expectativa e é uma chance de o Flamengo acabar com o jejum de vitórias fora de casa. São 9 jogos seguidos sem vencer como visitante na Libertadores. Nas duas últimas edições, o Flamengo não conseguiu vencer. No ano passado, empatou por 1-1 com o Milionários na Colômbia e em 2023 perdeu por 2-1 para o Alcas no Equador. Racing Clube da... Esta imagem aqui, o Pedro está de volta aos treinos. Que bom ver o jogador de volta ao campo novamente. E o Jorginho está quase. O GE vai acompanhando as negociações. Já há algum tempo que quem assiste o Seleção vê que o âncora aqui trata o assunto como questão de tempo. Eu trato o assunto como o Jorginho será jogador do Flamengo. A informação que eu tenho não está fechada, não está sacramentada, não está assinado, não é oficial. A informação que eu tenho, já desde do começo do ano, desde fevereiro, é que ele só não veio antes porque o Arsenal não tinha condição de escrever um jogador para o lugar dele. Ele quer, o Flamengo quer, o acerto financeiro não será problema, então eu trato como 98% certo que Jorginho vai defender o Flamengo na temporada. Não é oficial, não está assinado, tem que ter cautela, mas a informação que eu tenho desde fevereiro é que ele só não veio antes porque o Arsenal não conseguiria escrever um substituto nele na temporada, então vai ficar para a janela de meio do ano, o que para mim é um baita de um reforço para o Flamengo. Não sei como os amigos enxergam. Baita reforço. Não, muito. A provável, ainda não certa, chegada do Jorginho. É um jogador de Eurocopa, jogador de seleção italiana, com ótimos fundamentos, muito inteligente, um QI elevadíssimo, um jogador inteligente dentro e fora de campo. Tecnicamente, muito bom jogador. Vai agregar muito ao Flamengo. Chega para ser titular lá de Carmona? Chega para jogar? Pergunta para ele. Chega para jogar? E você vai responder também, viu, seu Paulo Nunes? Não, mas ele está respondendo, eu ia perguntar se Acho que tem chance de jogar Pulgar, Jorginho, Gerson, Arrascaeta. Pode jogar. Um quadrado, no caso? Eu acho que o De La Cruz não tem jogado tão bem, por exemplo. Eu acho que ele não deveria ser absoluto hoje no Flamengo. Se você tivesse o Jorginho, acho que ele poderia brigar tranquilamente pela posição com o De La Cruz. Eu concordo com você, cara. Hoje o Flamengo tem o Pulgar, o De La Cruz, o Alan, que para mim é um jogador que ainda não aconteceu no Flamengo. Pulgar é titular, cara. Pulgar não é indiscutível. Há um esforço interno, inclusive, com o Alan, de dizer para ele, mais de uma vez já falaram para ele, cara, esquece o passado, o que passou, vamos recomeçar daqui para frente, esquece o quanto você custou, esquece daqui para frente, a gente confia em você. Ele ainda não conseguiu dar a resposta. Estão tentando ali, internamente, com que o jogador justifique a razão que fez o Flamengo ter ido buscar pagando a multa rescisória no Galo. Concordo que o De La Cruz, que custou 15 milhões de dólares à vista,
não vingou ainda e, no meu entendimento, é por questões físicas. Ele não está aguentando a pegada aqui do futebol brasileiro. É muito diferente jogar no calendário argentino para jogar no nível que hoje tem o campeonato brasileiro. Em alguns jogos na final contra o Fluminense ele fez uma boa final. Já contra o Inter eu acho que ele não fez. Porque tecnicamente ele é indiscutível. Ele é um grande jogador. E ele é diferente, assim, André. Não, tecnicamente ele é indiscutível. Ele não está conseguindo acompanhar o ritmo mesmo. Você está falando do Jorginho, eu acho. O Jorginho vai agregar, não tem como não agregar no Flamengo. Mas eu acho que ele tem características diferentes do De La Cruz. O Jorginho é um jogador de controle de jogo, de bom passe, né, de transições com troca de passe, com aproximação. O De La Cruz é um jogador de dinâmica, de carregar a bola, de fazer, né, o vai e vem, entrar na área, voltar aqui para defender. São características diferentes. Assim, esse encaixe com Pulgar e Jorginho já torna o Flamengo um time com não tantas transições. Já é um time que vai trocar mais a bola. Mas o que mais me preocupa... Mas você concorda que o De La Cruz... Não, tá são baixo questões físicas. A exemplo do Nacho. O Nacho era um jogador indiscutível, cara, tecnicamente, que o Galo contratou. Mas ele fez bons jogos pelo Galo, sabia? Claro, como o De La Cruz. Né? Mas o Nacho não conseguiu acompanhar o ritmo. E o próprio Nacho falou isso, que ele não conseguiu acompanhar o ritmo do futebol brasileiro. Número de jogos, deslocamentos, a dificuldade técnica de cada jogo que a gente tem aqui, que é diferente da Argentina. E o De La Cruz, quando acaba o jogo, quando ele está dentro da partida, se você olhar com análise, né, físicas para ele está sobrecarregado, ele está exausto. Geralmente ele está para baixo, o meião já cai. Jogador de futebol, quando o meião cai lá e ele não consegue... 65 minutos. Exatamente, então você sente isso. Agora, tem outro jogador que para mim para mim, vamos ver se eu sou fã incondicional. É o que eu penso mas também, ele Paulo. ainda já tem tempo que ele não joga, que é o Arrascaeta. Eu ia citar isso. O Arrascaeta, fisicamente, também me preocupa mais do que o De La Cruz. Eu acho, inclusive, mas que o Jorginho... o Arrascaeta não é nem físico, é clínico, né? Ele Pois teve lesões, que né? vai na Ele teve parte lesões no ano passado, e inclusive lesões que estão dificultando muito a vida dele na seleção. Só reforça que o Jorginho vai jogar. O Jorginho, pra mim, chega e joga. Ele é um jogador que tem tudo a ver com o Felipe Luiz. Tudo a ver. A forma dele segurar a bola, dar o ritmo do jogo. Ritmo de jogo. É tudo que passe. pensa. O Felipe Luiz não é um treinador que ele pensa nesse jogador vai e vem. Ele não quer essa transição enlouquecida. Ele quer exatamente alguém com controle da bola. Exatamente. E controle do ritmo. Acho que o Flamengo está precisando desse jogador. Eu tô com o Paulo Nunes. Eu acho que ele vai entrar na vaga do Arrascaeta. Hoje a dupla para mim é Pulgar e Gerson. Sim. Ali, aí o Jorginho... Desenha esse Flamengo aí pra mim. Pulgar, Gerson e Jorginho. Eu sei, com todo respeito ao Arrascaeta, a importância que ele tem. Toda a importância que ele tem. Abrindo mão de um dos pontas pelo lado. E continua sendo... se jogar com 3 no meio, é esses 3. E sobra De La Cruz e sobra Arrascaeta. É uma renovação acho que se o Arrascaeta estiver inteiro, ele não sai do time não, Jéssica. Mas se ele essa estiver questão, inteiro. né? Tem tempo que ele não está inteiro. Se ele estiver inteiro. Acho que esse é o ponto. É uma discussão, mas assim... Fato é que opção o Felipe tem. O Flamengo precisa dessa renovação. De todas as formas. Se quiser jogar com os pontas... Um ponta que vem pra dentro, ele tem. Se ele quer um ponta que vai no fundo, ele tem. Que é isso que você precisa ter para um calendário tão desgastante. Vai agregar. Ter diferentes opções, diferentes estilos de jogo, né? A gente pediu pro Lédio Carmona, com todo o seu conhecimento e sabedoria, fazer um card do Jorginho. Eu quero ver Detonei o Jorginho, cara. Vamos ver se ele transformou... Arrebentou com ele? Arrebentei com ele. Fez o card do Jorginho. A gente colocou marcação, o Lédio deu 4, num total de 5. Passe, nota máxima. Finalização, 3,5. E naquilo que todo mundo aqui acho que vai concordar, não é o ponto forte do Jorginho. Ele compensa isso com posicionamento, velocidade 3. Boas notas, né? 13, 16, uma média 4. Foi mais ou menos o card dele, né? A Jéssica falou assim, um é desanimado, né? Arrebentei nesse card aí. A Jéssica desanimou com o teu card. Não, mas o Lédio, ele mas sabe mais. Você conta argumento, alguma coisa aí, Jéssica? Não. Marcação, não. Talvez finalização, fechar a estrelinha, a quarta estrelinha? Só se tivesse, não sei, ritmo de jogo. 3,5 e 4. 3,5 tá bom. Aproveitar. 3,5 tá bom, Lédio. Tá legal. Tá bom. 3,5 de 5 é um bom finalizador. Não... Tá legal? Tá bom. Tá legal? Tá, obrigado. Vamos fazer um card do Paulo Nunes aqui ao vivo, cara? A gente que viu tanto o Paulo Nunes jogar, vê a carreira inteira dele. Vamos fazer? Tem um quesito, cobrança de pênalti. Vamos fazer? Marcação, marcava bem. O cara pipocou, tirou lá. No Flamengo. Poder de decisão, eu dou 4,5 pro Paulo Porque Nunes. você tá de brincadeira. 5 é o Messi, cara. No poder de decisão. Faz com aqueles fez negócios
gol em todas as finais de todas as competições que eu disputei. 4,5 de 5. Não, eu tô com o Paulo Nunes. 4,75, tem? Pô, 5 é o Messi, cara. 5 é o Pelé. Velocidade 3. Velocidade 3. Finalização 3,5. E marra. Força física. 4,5. Força física? 4,5. Marcação, marcava ninguém. Não, pô, pergunta o Maestro como é que eu marcava. Ô, Lédio, vamos... Matava por você em campo, coitado do Maestro. Olha que ideia boa, cara, pro Panela Sport TV. Olha que ideia boa. Fred, vai na minha, cara. Fazer o card dos comentaristas, cara, como jogadores, cara. Criar essa rivalidade aqui, cara. Criar o card dos comentaristas, cara. O Flamengo pensa sobre o jogo contra o Vasco em São Januário. Vasco vai mandar esse jogo contra o Flamengo no dia 19 de abril, num sábado, 6h30 da noite. E o Pedrinho disse que quer mandar o jogo em São Januário, nem que seja com torcida única. Eu acho que ele está certo, já falei, para a nossa audiência rotativa, eu vou dar minha opinião, ele está certo em querer levar o jogo em São Januário. Eu acho que é o papel da Polícia Militar, do BEP, em garantir a segurança de todos. Se garante jogo Vasco e Corinthians, que tem uma rivalidade absurda, um nível altíssimo de ter briga, por que não pode ter um Vasco e Flamengo? Eu acho que o Vasco está certo, sim, em querer mandar o seu jogo em São Januário, está certo. Agora, eu só sou contra essa ideia de torcida única. Para mim, torcida única é o fim do futebol, é o que acontece no Campeonato Paulista, e a gente tira muita onda com o Campeonato Paulista, porque aqui no futebol carioca é meio a meio no Maracanã, 90-10 no Newton Santos, mas tem torcida visitante. É isso que importa. E aí hoje, pela manhã, eu acordo, 6 horas da manhã, com uma enxurrada de mensagem de vários dirigentes do Flamengo me passando informações sobre isso, dando o lado deles, e eu ouvi o lado deles. O lado deles é o seguinte, vou resumir. O Flamengo não é contra o Vasco jogar em São Januário, muito pelo contrário. O Flamengo não é contra, o Flamengo só quer que garanta a segurança dos atletas, da delegação e, obviamente, dos torcedores que vão marcar presença. O Flamengo é totalmente contra, em caixa alta, em caps lock, que o jogo seja em torcida única. O Flamengo entende que isso aí é o fim. É o fim, não tem que ter torcida única no futebol carioca. Isso aí o Flamengo é totalmente contra. Eu vejo muitos vascaínos falando, mas o Pedrinho não quer torcida única. Bom, vamos lá, gente. Ele falou isso. Eu quero levar o jogo para São Januário, nem que seja com torcida única. Acho até que o comentarista Pedrinho iria criticar o presidente Pedrinho após uma declaração como essa. Talvez o Pedrinho reveja, porque é um cara extremamente inteligente, é um cara assim que eu já tive a oportunidade de conversar pessoalmente. Ele foi ao programa SBT, um cara alto nível, bom de papo, tem um bom entendimento de futebol. Não é possível que ele ache que seja melhor a torcida única, de verdade, porque isso para mim é o fim. Mas fica aí o lado do Flamengo, o Flamengo não é contra, o Flamengo só quer que garanta a segurança, e o Flamengo só é contra a torcida única, independentemente do estádio. Outro assunto, galera, por que o Flamengo não transmite jogos mais da categoria de base em seu canal oficial no YouTube, que agora é a Flamengo TV? Eu soltei o seguinte pela manhã nas minhas outras redes sociais, @VeneCasagrande, Twitter, que agora é o X, né? E @VeneCasagrande, Instagram. Desde o lançamento da Flamengo TV, os jogos da categoria de base passaram a não ser exibidos no canal oficial do clube. Essa decisão institucional envolveu também o departamento de futebol. Pelo que eu apurei, os departamentos envolvidos na decisão optaram por isso para não expor o trabalho da base. A intenção é preservar a imagem de atletas ainda em processo de evolução na carreira e na vida pessoal. O plano é focar no trabalho, na evolução, sem tanta exposição dos jogadores nas categorias de base. Apenas a categoria sub-20 terá transmissão, mas essa categoria ela não é mais considerada categoria de base do Flamengo. Ela está muito ligada ao profissional. Está respondendo ao José Boto. Felipe Luiz tem entendimento de tudo que está acontecendo no sub-20. Então, leia-se aí da categoria sub-17 para baixo. Não vai ter mais transmissão por conta disso. E aí, horas depois, após a gente publicar essa informação, o Flamengo emitiu um comunicado oficial confirmando a nossa apuração e dizendo o seguinte: o Flamengo informa que, por decisão estratégica e em alinhamento com o Departamento de Futebol, não realizará transmissões ao vivo dos jogos das categorias de base sub-15 e sub-17 na Flamengo TV.
A medida tem como objetivo preservar o trabalho desenvolvido nas divisões de base e proteger os jovens atletas, ainda em processo de formação. O clube entende que evitar a exposição precoce é fundamental para garantir um ambiente mais seguro e adequado ao desenvolvimento esportivo e pessoal desses talentos. O Flamengo reafirma seu compromisso com a base e seguirá investindo na formação de atletas com responsabilidade e foco no futuro. Tá aí. Quero a opinião de vocês. Vocês concordam, discordam com a decisão do Flamengo? Acham errado? Quero a opinião de vocês. Podem opinar à vontade aí, que eu vou lendo nos comentários. Próximo assunto, galera. Andrés Pereira, assunto que está dando o que falar nas redes sociais. Foi um pedido do parceiraço Euclides. Um abraço para ele, um cara que vive o Flamengo na essência mesmo. O cara respira Flamengo, dorme Flamengo, acorda Flamengo. E ele me perguntou, me mandou mensagem falando sobre o Andrés Pereira, me perguntando se eu tinha alguma apuração. Eu fui apurar. Eu já falei para vocês em vídeos bem anteriores que o Flamengo não tem nenhuma negociação. E aí apurei de novo, diante do que está acontecendo nas redes sociais, para saber se teve alguma novidade. O Flamengo teve apenas uma sondagem para saber valores de uma possível negociação, caso o Flamengo se interessasse. Até porque é um jogador de altíssimo nível, isso é inegável. E o Flamengo teve a seguinte informação: para tirar o Andrés Pereira do Fulham hoje, precisa de pelo menos 20 milhões de euros para comprar o jogador junto ao time inglês. Além disso, o salário do jogador hoje é de 5 milhões de euros por ano net, ou seja, livre de imposto. Gente, vamos fazer uma conta rápida aqui. Uma conta rápida. Conta não é meu forte, mas com a ajuda da calculadora. Vamos lá. Supondo que o euro esteja R$6, tá? 6 vezes 5. O cara ganha 30 milhões de reais por ano. Divide aí por 12. Cara, 2 milhões e meio de reais seria o salário dele, o salário mensal. Cara, é muita grana. É muita grana. É por isso que o Flamengo falou, foi apenas uma sondagem. Só que assim, os valores são absurdos hoje pro nosso padrão. E muita gente acha que o Flamengo paga milhões. Gente, o Pulgar renovou recentemente. Muita gente imaginava que ele já ganhava 1 milhão. Não, ele passou a ganhar 1,1 milhão agora. Estou dando um exemplo aqui, porque na ocasião da renovação, uma das fontes me pediu para dizer isso, porque muita gente imaginava que o Pulgar iria receber 3 milhões de reais, 2 milhões. Não é isso, gente. E o Jorginho, quando vier, ele vai vir num custo, digamos assim, bem tranquilo para os cofres do Flamengo. Ganhando menos, por exemplo, que o Fabrício Bruno ganhava aqui no Flamengo após a renovação de contrato dele. Então, assim, vou ser bem sincero, é o que eu tenho de apuração com esses valores aqui. Eu nem acho que vale a pena pagar 20 milhões de euros no Andrés Pereira nesse momento. Minha opinião, tá? Até porque fica aquele gostinho. Cara, o jogador estava aqui. O Flamengo teve a oportunidade de pagar 9 ao Manchester United. Na ocasião, a diretoria não quis concretizar a compra. E agora você vai pagar 20 no jogador com uma idade maior, ou seja, perdeu o valor de mercado? Não sei se vale a pena não. Quero a opinião de vocês também. E para finalizar, gente, Gerson não treinou com o grupo nessa terça-feira e a chance de viajar para a estreia na Libertadores diminuiu. Eu só vou cravar por ser o Gerson, só vou esperar o treino dessa quarta-feira. Se fosse outro jogador, talvez eu já cravasse aqui que estaria fora. Mas o Gerson, o cara, é extremamente fominha, fisicamente falando. A gente sabe que ele tem uma boa parte física, se recupera rápido. Agora, esperar a atividade dessa quarta para a gente ter certeza se ele viaja ou não. Vai voltar ao Flamengo? Sobre o Andrés Pereira. O Flamengo avança para ter Andrés Pereira para o Super Mundial da FIFA. Após bem-sucedida conversa com o empresário do Meia, Giuliano Bertolucci, a diretoria rubro-negra pode usar um importante ativo para abrir negociação com o Fulham. Os 20% dos direitos do atacante Rodrigo Muniz, vendido ao clube inglês em 2021, e pode incluir o percentual que ainda detém do atleta para abater uma possível pedida dos britânicos, iniciou. Recentemente, o Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros pelo jogador, mas o Fla não pretende chegar a esse valor, contando com o desejo de Andréas de retornar ao ninho do Urubu e a habilidade de seu agente para facilitar a transferência, acrescentou. Além do aporte de 15 milhões de dólares pela participação na Copa do Mundo e de 16 milhões de libras da venda do argentino Alcaraz ao Everton, também da Inglaterra,
cuja parte dos recursos será destinada à qualificação do elenco e obtenção de reforços, entre os quais um jogador para servir de alternativa ao uruguaio Arrascaeta, que voltou a apresentar problemas físicos. Finalizou o comunicador. Santos tem moral? Vale lembrar que o Santos já teve interesse também, especialmente após uma declaração dada pelo jogador há algum tempo. Eu sempre tive um carinho muito grande pelo Santos, mesmo indo para o Flamengo depois. O Flamengo é um clube que também mora no meu coração, mas a minha família inteira é santista, disse o jogador. Foi difícil de ver o Santos rebaixado, a gente ficou triste. Como é que eu não posso nunca falar que não gostaria de usar a camisa do Santos? O Santos é um clube gigante e principalmente ainda é o time do meu pai. Todo mundo na minha família é muito torcedor. Pode ser sim que um dia, se eles quiserem, quem sabe? Do futuro ninguém sabe, despistou. Mas e você, torcedor rubro-negro, quer Andreas Pereira no Flamengo novamente? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.